Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os vasos que a gente observa na formação do membro inferior. Começando então pelas artérias, né? Então, lembrem-se que artérias estão vindo do coração, trazendo aquele sangue oxigenado para a periferia do corpo, tá ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, o ramo descendente da aorta abdominal, tá? Na altura de L5, L4, L5 mais ou menos, ela vai se bifurcar, se dividir em duas novas artérias. A gente chama de ilíaca comum, direita e esquerda, ok? Essa ilíaca comum, então, vai se dividir novamente, formando mais dois ramos. Um para dentro da pelve, da cavidade pélvica, que a gente vai chamá-la de artéria ilíaca interna, e outra que vai sair externamente, vai passar pelo ligamento inguinal e a gente vai chamá-la de ilíaca externa. Passando pelo ligamento inguinal, então, ela recebe outro nome. Passou do ligamento, já se chama femoral, porque ela está na coxa, ok? Então, a gente vai ter a artéria principal aqui, que é a artéria femoral, essa em azul, tá? E da femoral, a gente vai ter um ramo que a gente chama de artéria femoral profunda. Alguns profissionais na clínica chamam a femoral de femoral superficial. Anatomicamente falando, esse é um termo incorreto, tá ok? Então, a gente chama de artéria femoral e artéria femoral profunda. Depois a gente vai ver os ramos que cada uma delas produz, tá? Passando aqui na altura inferior do fêmur, nós vamos encontrar o canal dos adutores, formado pelos músculos adutores da coxa. E aí, ela vai passar por dentro desse canal e vai atravessar o hiato dos adutores, indo para posterior da região do joelho. Na posterior do joelho, então, a gente vai ter a formação da artéria poplítea, que vai passar na fossa poplítea. E aí, da poplítea, a gente vai ter a formação dos ramos da perna, tá? Olha, aqui a gente vê o hiato dos adutores e a artéria poplítea na posterior do joelho, tá ok? Da altura aqui já em cima da tíbia, a gente vai visualizar um ramo indo para frente, atravessando a membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula, que vai dar origem à artéria tibial anterior. Essa artéria tibial anterior, ela passa sobre a membrana interóssea, tá ok? Entre fíbula e tíbia. E aí, a margem posterior, a gente vai observar a formação da tibial posterior, que vai dar um ramo para fibular, que passa posteriormente aqui à fíbula, tá ok? Chegando na altura de tornozelo, a gente vai ver que a tibial posterior vai medialmente, medial ao malelo medial, vai formar a plantar medial, tá ok? E da fibular aqui, a gente vai ter a formação da irrigação lateral do pé, tá bom? Da tibial anterior, na parte superior do pé, ou no dorso do pé, vamos ter a formação da artéria dorsal do pé. Aqui, então, temos as ramificações, lembrando que artérias sempre dão um ramo, tá ok? Então, ramos, quando falamos de ramos, estamos falando em relação às artérias. Então, de aorta abdominal, artéria ilíaca comum, direita e esquerda, tá ok? Depois, a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. Daí, vamos ver os ramos que elas formam. Da artéria ilíaca interna, nós vamos observar a formação da glútea superior e da glútea inferior, tá? Superior e inferior, de acordo com o forame piriforme aqui, ó, suprapiriforme e infrapiriforme, tá bom? Elas vão acompanhar o nervo glúteo superior e o nervo glúteo inferior, famoso nave, nervo, artéria e veia, beleza? Seguindo aí da artéria ilíaca, nós temos a formação, então, aqui das epigástricas. Aqui a gente tem o ramo da epigástrica inferior e da epigástrica inferior, que vai dar um ramo púbico, tá? Vai vir para o pubis, ok? Da epigástrica aqui, ó, superior, tá? A gente consegue observar. Além disso, a formação pós passagem pelo ligamento inguinal, a gente observa a formação da circunflexa ilíaca superficial e da circunflexa ilíaca profunda, beleza? Seguindo aí pela femoral, nós temos ainda os ramos púbicos, púbico externo, tá? E aí, da femoral, a gente tem o vaso maior, que é a femoral profunda,
Dessa femoral profunda, a gente vai observar dois ramos iniciais. São as circunflexas. Eu tenho uma circunflexa lateral e uma circunflexa medial. Voltinha para o lado, voltinha para o meio. Essas duas circunflexas vão irrigar quem? Cabeça do fêmur, tá? Ainda nessa femoral profunda, a gente vai ter as perfurantes aqui, que vão fazer a irrigação dos músculos posteriores de coxa. Femoral desce femoral, tá ok? Passa no canal dos adutores, lá pelo hiato adutor, para virar, então, a poplítea. Aqui seguem todos os ramos para vocês observarem e estudarem posteriormente. Nessa imagem que consta no roteiro de vocês, nós temos aqui o ramo descendente da aorta, ou a aorta abdominal, a bifurcação que a gente chama de ilíaca comum, direita e esquerda, ok? Da ilíaca comum, então, nós temos a formação de uma ilíaca interna e uma ilíaca externa. Da ilíaca interna, que vai para a cavidade pélvica, a gente vai observar aqui a formação da glútea, artéria glútea superior e artéria glútea inferior, passando no forame suprapiriforme e forame infrapiriforme, acompanhando os nervos de mesmo nome, ok? Da ilíaca externa, então, nós vamos observar a formação da artéria circunflexa profunda ilíaca sobre o músculo ilíaco, tá? E a artéria circunflexa superficial ilíaca, tá ok? Passando aqui, então, do canal do ligamento inguinal, a gente vai observar aqui na formação do hiato safeno, a formação aqui, ó, passei do ligamento inguinal, tenho a artéria femoral, veia femoral. Especificamente aqui, como estamos tratando de artérias, estamos visualizando a artéria pudenda externa, ok? Aqui, ó, observem que esse material que está aqui na imagem, para a gente compreender, é a parede abdominal que foi rebatida para baixo, tá ok? Então, esse aqui é o músculo reto do abdômen. E aqui são as outras 3 camadas de músculos que formam a parede abdominal. Oblíquo externo, interno e o transverso do abdômen. Nessa região, então, como está rebatido para baixo, estamos observando a formação da artéria epigástrica inferior, tá ok? Formação aqui do trígono femoral, onde a gente vai observar a passagem do nave femoral, nervo, artéria e veia. Decora, vai de nave, volta de van. Sempre lateral para medial, nave. Medial para lateral, van, ok? Nervo, artéria e veia, veia, artéria e nervo. Vai de nave, volta de van. Então, aqui a gente tem a formação da veia, aliás, artéria femoral, tá? Veia femoral, artéria femoral e nervo femoral. A artéria femoral que está seccionada, está cortada, tá? Então, essa que a gente está observando na marcação aqui é a femoral profunda, de onde vai originar os ramos perfurantes, ok? Dessa femoral, então, que foi seccionada, a outra parte dela está aqui embaixo. Vai passar pelo canal dos adutores, no hiato do adutor, e vai para o posterior do joelho. Então, essa aqui é a artéria. E aí, galera, quem que é essa? Artéria. Ah, não ouvi, vamos lá! Essa é a artéria femoral, ok? Femoral profunda. Nada de chamar de femoral superficial, hein? Isso é coisa da clínica, anatomicamente errado, tá? Femoral, femoral profunda, circunflexa tá indo para o lado, lateral, femoral, circunflexa tá indo para o meio, medial, femoral, ok? Ainda observando as formações das artérias do membro inferior, então aqui a gente já falou que é a artéria femoral, tá ok? Imagem que consta no roteiro de vocês. E aqui, para complementar, ó, a gente tem a artéria femoral passando no canal dos músculos adutores, principalmente a formação do músculo adutor magno. Temos a formação desse hiato. O hiato é sempre um espaço. Então, o hiato dos adutores, a artéria femoral atravessa, ela está medial à parte anterior da coxa, atravessa o hiato e vai para a posterior da região do joelho. Femoral profunda vai dar origem a quem? As artérias perfurantes, para irrigação dos membros, aliás, dos músculos posteriores, tá? Então, na região de joelho, a gente vai observar a formação de quem?
artéria poplítea, passando na fossa poplítea, e os outros ramos que vão irrigar a formação da articulação do joelho. Nessa imagem aqui, eu deixo para vocês, então, as informações dos trajetos das artérias, lembrando que artérias formam ramos, ok? Da imagem que consta no roteiro de vocês, então, temos aqui a artéria poplítea, posterior ao joelho, na fossa poplítea, ok? Aqui a gente tem a bifurcação, então, formando a artéria tibial anterior, passa, perfura a membrana interóssea entre os ossos fíbula e tíbia, e vai fazer a irrigação aqui, então, dos músculos anteriores da perna, tá ok? E sobre o pé, no dorso do pé, vai dar origem às artérias dorsais. Na parte posterior, então, essa artéria vai descer como tibial posterior. Então, aqui nós temos a parte tibial posterior, tá ok? E ainda vai dar um ramo mais fininho aqui para irrigar os músculos fibulares. Tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente está observando anteriormente a formação da tibial anterior. Continuando da tibial anterior, sobre o pé, vai dar origem à formação das artérias dorsais do pé, tá? Na parte posterior, então, a poplítea, dá origem, então, às duas grandes ramificações, que é a tibial anterior, perfura a membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula, vai para a parte anterior, formando a tibial anterior, como a gente já viu. Tibial posterior, então, desce sobre a tíbia e vai dar origem às artérias aqui da plantar medial no pé e ainda forma um ramo mais fininho para irrigar os músculos fibulares, que a gente vai chamar de artéria fibular, tá ok? Aqui, então, tem todas as ramificações que a artéria tibial posterior vai proporcionar, tá? Então, lembrem-se que na clínica usa-se muito a denominação de artéria femoral superficial. Anatomicamente, isso não existe, é artéria femoral, tá ok? Vamos para as formações das veias. Então, o sangue arterial desceu e irrigou até a ponta do dedinho do pé, tá voltando, tá ok? Só que a gente vai estudar das mais calibrosas para as mais finas. Então, lembre-se que esse sangue venoso volta para o coração, tá? Da mesma forma que a gente tem uma ilíaca externa e uma interna, a gente tem uma veia com o mesmo nome, tá? É o famoso 0800. Artéria e veia ilíaca externa, tá? Então, aí a gente tem a formação da artéria e da veia femoral, artéria e veia femoral profunda, veias circunflexas femorais laterais e mediais. Então, da mesma forma que tem uma artéria, tem uma veia com o mesmo nome, tá ok? A veia femoral desce, aliás, sobe, né? Passa pelo canal dos adutores, mas antes ela se chamava poplítea, tá ok? O que vai diferenciar aqui na relação com as veias é que a gente vai ter os vasos mais profundos e a formação dos vasos mais superficiais, que é a veia safena, e aqui a gente tem uma safena acessória, tá? Então, lembre-se que a gente vai ter a formação de vasos profundos e vasos superficiais. Então, os vasos profundos vão receber os mesmos nomes das artérias. Então, artérias e veias profundas, todas com a mesma nomeação, tá ok? As superficiais é que a gente vai ter essa diferenciação aqui, algumas delas que a gente vai observar. Então, aqui na região de perna, joelho, formação das veias geniculares. A superficial aqui sempre mais clarinha, tá, gente? Essas azulzinhas bem mais clarinhas são as superficiais e as mais escuras são as profundas. Então, superficialmente, a gente tem a veia safena magna. Magna, lembra? M, medial. Ela está sempre medial à perna e medial à coxa. Magna, medial, tá ok? E aí, a gente tem a formação aqui, ó, da veia safena parva. A parva está na perna. Parva somente na perna. Vamos observar esses detalhes. Do maléolo lateral, então, dessa drenagem lateral, a gente vai ter a formação aqui, ó, da safena parva. A safena parva, ela está posterior à perna e somente no trajeto que forma a perna, tá ok?
Essa junção da safena parva, ela tem uma grande variação anatômica. Ela pode se unir à veia poplítea mais superiormente na formação do joelho, como também pode se unir aqui à veia poplítea mais inferiormente. Isso vai variar bastante de pessoas para pessoas, ok? E aí a gente tem aqui a formação dos arcos venosos do pé, tá? Então, a gente tem a formação do arco plantar e do arco dorsal, que a gente tem só uma projeçãozinha aqui desses espaços. Para complementar, então, veia femoral profunda. Então, vamos lá, começando do pé, tá voltando esse sangue, né? Veio do pé, sobe pelas veias tibiais, depois passa para a veia poplítea. Da veia poplítea forma-se a veia femoral forma a veia ilíaca externa, ilíaca comum, veia cava inferior, dentro da cavidade abdominal. Na parte superficial de drenagem desse membro, a gente vai ver quem? O arco venoso posterior aqui, ó, que vai dar origem à safena parva, tá? E o arco anterior que vai dar origem à safena magna, tá ok? Então, essas duas superficiais vão se unir, a parva vai se unir à parte poplítea e a safena magna vai continuar medialmente à coxa, medial à perna e à coxa, e aí a safena magna vai se unir lá no hiato safeno à veia safena, como a gente observa aqui, ok? Então, veia safena magna sempre medial à perna e medial à coxa. É com essa veia que se utiliza para fazer as pontes de safena. Aqui a gente observa a formação da veia safena parva. Parva está na perna, perna está na parva. Magna medial, perna medial, coxa, ok? As veias, elas possuem a formação específica que são as válvulas. São duas projeções da membrana interna do endotélio, ok? E essas válvulas servem justamente para impedir o refluxo do sangue. Então, a cada batimento, esse sangue vai subir, vai voltar e ele vai ser preso por essas válvulas que vão impedir esse refluxo para baixo. Quando essas válvulas sofrem alguma alteração, uma degeneração, elas vão permitir que esse sangue reflua para o sentido inverso, formando então as varizes, como a gente observa aqui, ok? Então, aqui a gente tem a formação de varizes na safena parva e aqui a formação de varizes na safena magna. A drenagem linfática, então, vai remover aquele líquido intersticial para dentro dos vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos vão passar pelos linfonodos, de acordo com a região, e aí vão prosseguir até os ductos, o ducto torácico ou o ducto linfático direito, de acordo com a região que a gente estiver falando. Como estamos trabalhando com o membro inferior, nós sabemos que o membro inferior todo, ele é drenado para o ducto torácico, ok? Então, a drenagem inicia-se da parte mais periférica dos pés para dentro dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos acompanham bastante as veias, né? Então, a gente vai ter vasos linfáticos acompanhando a veia safena magna e também a veia safena parva. Esses que acompanham a safena parva, eles vão passar pelos linfonodos poplíteos. A gente tem os poplíteos superficiais e os profundos também, tá? E aí, acompanhando os da veia magna, esses vasos linfáticos vão ser drenados para dentro dos linfonodos inguinais superficiais, ok? Então, quando a gente tem algum problema, alguma infecção, inflamação no membro inferior, geralmente a parte poplítea ou a parte inguinal podem ficar entumecidas, inchadas. Meninas, quando a gente fica menstruada, percebam que as nossas virilhas ficam levemente mais doloridas, mais inchadas, justamente por causa do fluido do líquido intersticial sendo drenado aqui para dentro dos linfonodos inguinais superficiais. Então, aqui a gente consegue observar bem. Lá no nosso laboratório, nós temos peças que a gente consegue observar direitinho esses grandes linfonodos inguinais aqui, tá? Então, esse espaço aqui a gente chama ele de hiato safeno, que é um espaço na fáscia que recobre a coxa, os músculos da coxa,
juntamente com a formação da virilha, onde a gente observa aqui o ligamento inguinal, tá? Então, o ligamento inguinal vai dividir o que é parte de abdômen e pelve da parte que vai formar o membro inferior à coxa, tá? Então, aqui a gente tem um grande linfonodo inguinal superficial, acompanhando junto quem? A safena magna. Safena magna vai entrar e formar a veia femoral, né? Vai se unir a essa veia femoral, então a gente chama de que a safena magna é uma tributária da veia femoral. Veia femoral passou pelo ligamento inguinal, a gente já chama ela de veia ilíaca externa. Vejam que a gente tem vários linfonodos, ó, acompanhando então as veias. Esses em amarelinho são superficiais, em verdinhos que a gente observa aqui na figura são os profundos. A gente estuda linfático no módulo 2 do segundo período. Imagens do roteiro, então, para vocês. Linfonodos superficiais inguinais, linfonodos profundos inguinais, aqui que a gente observa na formação, acompanhando a veia femoral e safena. E aqui são os poplíteos, tá? Deixo aqui para vocês essa parte toda de resumão, para vocês lembrarem que a drenagem sempre vem da parte mais periférica para a parte mais central. Então, vem lá do pé, seguindo pela... A gente vai ter a formação dos linfonodos poplíteos, depois dos linfonodos inguinais superficiais, os profundos, e aí a gente vem com a parte dos abdominais que a gente estuda depois, tá ok? Valeu, pessoal! Muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Lembrando que várias imagens dessa aula de hoje eu removi do Atlas Prometheus. É um atlas excelente, tá? Para imagens. Lembrando que para texto de anatomia, busquem os livros textos, como Tortora, o Moore, tá? Esse aqui é livro para imagens, para vocês estudarem as imagens. Beijos, qualquer dúvida, chama a tia Jalce.